Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Imóveis Lifecast. Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio, novamente aqui com o meu amigo Michael, da Sonido Produtora. De novo, é um prazer te ter aqui conosco, Michael. Obrigado, Roger, de novo, né? Poder estar aí nesse segundo episódio, né? Já estou me sentindo em casa. Muito bom. Literalmente em casa. Literalmente em casa, poder estar junto aí nesse bate-papo. Também, né? Adquirindo um pouco de conhecimento a respeito desse mercado aí, que é, cara, muito interessante, né? Falar sobre imóveis, sobre a rico, pujante. Corretagem de imóveis, né? Você acha que esse é o termo que se usa? Esse é o termo, corretagem de imóveis. E... Inclusive, acho que a gente até deu uma pincelada, né, no primeiro episódio, e hoje acho que é a ideia do episódio, hoje a gente falar, né? Tu falar um pouco a respeito de como se tornar um corretor, né, cara? E os motivos, o porquê se tornar um corretor, porquê ingressar, né, nessa carreira e o que é necessário, né? Quais são as ferramentas, qual é a formação que uma pessoa interessada precisa ter, né? Exatamente. Para poder exercer a profissão, né? Exatamente. Nesse segundo episódio, a nossa ideia é falar como a pessoa pode tornar-se um corretor de imóveis e também o porquê tornar-se um corretor de imóveis. E eu creio que, nesse sentido, assim, a primeira questão que a gente pode comentar e levantar é o quanto essa atividade, essa carreira, eu considero ela democrática. Eu sempre comento com as pessoas quando eu converso sobre isso, principalmente com quem está pensando em entrar neste mercado, o quanto ela é democrática. E o que eu quero dizer com isso, com democrática? É o seguinte: a pessoa, o indivíduo que tem interesse, se a saúde dele permitir e se ele não perder o timing tecnológico, ele certamente vai poder atuar nessa atividade depois dos 70, 75 anos e, quiçá, até mais, né? É bem possível, não tem nenhuma contraindicação, basta esses dois pontos que eu falei anteriormente, aí, que eu comentei contigo, né? Junto a isso, tem uma história de um corretor que é nosso colega, que ele tem quase 90 anos. E ele diariamente, ou quase que diariamente, faz o deslocamento dele para a imobiliária, vai lá, está lá dentro da imobiliária, fazendo o trabalho dele, chega lá de manhã, abre o seu notebook, faz a sua conexão nos sistemas internos da empresa e tal, participa de eventos virtuais. Quando eu digo isso, são reuniões virtuais, treinamentos virtuais. Ele está lá sistematicamente, com quase 90 anos. E pasmem, Michael, ele também vende. Olha ele só, também vende. que legal, né? Isso Brincando aí, mas falando sério. Sim. Então é alguém que já tem anos e anos e anos de atividade, muitos anos de atividade. Sim, isso até eu ia perguntar, ele já está na profissão há tempo? Há muito tempo. Eu cresci dele, a gente vai falar um pouquinho na sequência do desenvolver do nosso bate-papo, mas o cresci dele é antiguíssimo. O número do Cresci, a gente consegue verificar a antiguidade das pessoas pelo número que cada um tem do seu Cresci, que é um registro similar ao número da OAB também. Sim. Que os advogados conseguem ver a antiguidade dos advogados pelo número da OAB na corretagem ao Cresci, né? Então ela é uma atividade que permite todo esse desenvolvimento temporal, por assim dizer, das pessoas, né? E isso é extremamente salutar, né? A gente vê dessa maneira, né? E aí, é claro, se tu for pensar assim, tá, Roger, e como é que a pessoa ingressa, né? Como é que a pessoa ingressa nessa área, né? Ou ainda antes, por que as pessoas ingressam nessa área? Eu acho que talvez o porquê seja... eu acho que o porquê, de repente, venha antes, até porque a pessoa, ela, né, por algum motivo, ela se interessa na profissão, ou porque
algum amigo ou porque ela, enfim, né, viu na internet alguma coisa, e ela vai querer saber, né? Tá, e agora, o que eu tenho que fazer para ingressar, né? Qual é o caminho, né? Acho que assim como qualquer profissão, a gente precisa saber qual é o caminho. E para o corretor, né? Será que é só pegar e sair oferecendo as casas para os amigos? Qual que é o caminho daquela pessoa que se tornou interessada, né? Vamos pensar o seguinte, de maneira... Não é uma verdade absoluta, por óbvio, isso que eu vou falar. Mas as pessoas optam, muitas vezes, por essa atividade, eu diria que por dois grandes motivos. Primeiro, a possibilidade de boa remuneração, de bons ganhos. Tá aí, o que é um bom ganho, assim, né? O que se considera um bom ganho? Vamos falar assim, bom ganho, de repente fazer uma análise sem falar em números, mas falando em conceito. Sim. Tá? A corretagem te permite tu criar os teus ganhos. Assim como outras áreas comerciais, mas a corretagem tem essa particularidade. Por quê? Porque, conforme a gente falou no primeiro episódio, a gente está falando de um produto de grande valuation. Sim. Né? Então, o imóvel ele tem um valor agregado muito grande, por conseguinte, ele tem uma comissão interessante. Logo, tu tens uma remuneração interessante. Então, tu tem a possibilidade de fazer a tua remuneração, né? De ter uma boa remuneração, sendo oriunda do teu envolvimento, do teu suor, né? E aí existe uma expressão antiga que eu acho extremamente interessante, que os corretores mais antigos usam ou usavam, né? Que é o seguinte: a corretagem é uma das atividades que te permite sair de manhã de ônibus de casa e voltar para casa à noite de carro. Então, tu sair de ônibus e voltar de carro para casa. Ela tem essa possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que tu tens a possibilidade de fazer a venda de um imóvel, que vai ter uma remuneração, uma comissão interessante, que aquela comissão te permite comprar um veículo. Sim, sim. Muitas vezes acontece isso com muita frequência. Então, não são todas as atividades que te permitem isso, né? Sim. Então, essa... É exatamente por aquilo que a gente falou, né? Porque o ticket é alto, sempre é alto, né? De alguma forma, claro que tu vai ter o imóvel mais popular e de alto padrão, mas de qualquer forma o valor da comissão que ele recebe, do pagamento, vai ser bom, né? E a venda traz isso já, né? Porque a venda tem essa questão de... Hoje não tenho tanto, fiz uma venda, ganhei. E quando tu tem um produto como um imóvel, que ele tem um ticket alto, isso se potencializa muito mais, né? Então, digamos que esse seja um dos fatores que atrai pessoas a entrar um dos principais fatores e atributos aí que fazem as pessoas terem interesse em entrar nessa área. Bom, outro fator que certamente influencia e que as pessoas utilizam dele na tomada de decisão em ir para essa área é a flexibilidade e a liberdade de horários e de agenda, de montagem de agenda, quer seja na vida pessoal ou outra atividade, outra demanda que as pessoas tenham. Tá? Então, a corretagem também te permite. Claro que essa questão é uma faca de dois gumes. Ao cabo que tu tens uma flexibilidade e uma possibilidade de jogar a tua agenda, tu tem que usar isso com muita parcimônia, com muita expertise, porque senão tu vai acabar te perdendo. Sim, porque imagino que existem pessoas também que acabam dividindo, né, o seu tempo, né, com outras atividades de venda e não se dedicando tanto à venda dos imóveis. Né? Isso é comum e isso influencia no resultado? Assim, o que tu diria a respeito disso? Né? Isso acontece com alguma frequência. Dizer que é comum talvez seja um pouco de exagero, sim, mas acontece com alguma frequência. Eu até diria que com uma frequência além da esperada, além da desejada. Né? Existem pessoas que têm outras atividades e que em paralelo são corretores de imóveis. Tu perguntaste se influencia na performance das pessoas. Sim,
certamente influencia na performance. Por uma razão simples. Ao cabo que tu divide o teu tempo, tu divide a tua chance de resultado. Divide as oportunidades também. Divide as oportunidades, é claro. Não quer dizer que tu não tenha pessoas que tenham essa realidade e que tenham boas performances. Sim, existem. Claro. Mas, de maneira macro, a maioria das pessoas que tem essa divisão de tempo, de atividades, acabam não tendo a performance que poderiam ter caso tivessem uma dedicação exclusiva para essa área. Certo? Nesse ponto, é importantíssimo salientar que pessoas organizadas tendem a ter melhores resultados, quer sejam organizadas na sua forma de trabalho, quer sejam organizadas na sua agenda, na sua metodologia de vida, ou, como a gente fala, na gestão do seu tempo. A gestão do tempo é fundamental nessa nossa atividade, fundamental. Então, esses são dois grandes atributos que fazem as pessoas optarem por essa atividade, né? Além disso, a gente vai para o ponto do como tornar-se. Sim. Né? Após o porquê tornar-se, né, tu vai no como. Né? E talvez agora me veio um insight aqui. O bom desse bate-papo é que as coisas muitas vezes vão surgindo, né? A gente vai falando e elas vão surgindo. Eu tô recordando de alguns anos atrás, quando eu estava na liderança direta de equipe, e tinha lá uma equipe com 22, 24 pessoas, e dentro desse cenário eu tinha pessoas das mais variadas formações. Formações, quando eu digo formações acadêmicas, né? Eu tinha psicólogo, engenheiro, arquiteto, advogado, administrador. Tinha corretor de imóveis da vida inteira, que havia sido corretor da vida inteira, né? Tinha jornalista. Então, várias formações em que muitas vezes, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente não costuma ver, né, criança pequena dizendo: quando crescer eu quero ser corretor de imóveis. Quando crescer, corretor. Tu não costuma ver nem filho de corretor. Nem filho de corretores tem o hábito de falar isso. O que não impede muitas vezes pessoas de serem corretoras de profissão da vida inteira. Né? Mas a questão da atividade, ela tem essa questão. Ela absorve pessoas de outros ramos, outras atividades, outras formações, porque ela tem esse viés democrático, ela tem esse viés da possibilidade dos ganhos, ela tem esse viés da flexibilidade, que, colocado tudo num pacote ali, se for bem ajustado, é muito positivo. A idade mínima é 18 anos. Isso. Daí a gente entra agora no como tornar-se. Vamos pensar que, tecnicamente, o que é necessário? Ter 18 anos, no mínimo, ter ensino médio completo. Atualmente é isso que a legislação prevê. Existem aí alguns, a gente já está ouvindo alguns zoom de mudança de legislação, mas a legislação atual é ter 18 anos e ensino médio completo. Bom, a partir daí, tu tendo isso, tu tens que te inscrever num curso que é o curso Técnico em Transações Imobiliárias, também chamado de TTI. A gente chama do curso de TTI. Bom, então a pessoa, o interessado, vai procurar um curso. Existem diversas escolas, tá? Tanto em Porto Alegre quanto fora de Porto Alegre, e vai se inscrever no curso. Também, dentro dessas diversas escolas, existem diversas modalidades de curso. Existem cursos presenciais, existem cursos tanto presencial quanto EAD, existe curso híbrido, tem várias... Todos têm validade perante o MEC. Tá? O que acontece é eles terem modalidades diferentes. Né? Bom, a pessoa inscrevendo-se no curso, após 30 dias que ela está inscrita no curso, ela já está apta a procurar um estágio obrigatório em alguma imobiliária, em alguma empresa. Ela já está apta a ir fazer um estágio em alguma empresa. Existem empresas que não costumam pegar estagiários. A grande maioria
contrata estagiário da área de TTI tranquilamente, sem problema nenhum. Certo? Bom, pessoa inscrita no TTI, está apta a fazer o curso, o estágio dela, procurou uma empresa, inscreveu-se no Cresci como estagiário, foi lá no Cresci, fez a sua inscrição como estagiário, e aí ela está apta já a atuar na área. Digamos que, como estagiário, ele já está apto a vender um imóvel. Está apto a vender um imóvel. imóvel. Não é só apto a fazer questões mais burocráticas da empresa, não. Ele pode já vender. Já pode vender, legal. né? Ele vai ter uma supervisão, vai ter um acompanhamento, né? Cada empresa costuma dar um suporte diferente dentro da sua estrutura e da sua metodologia de trabalho, né? Mas a pessoa está apta já a fazer atendimentos, a realizar vendas, sem problema nenhum, certo? Bom, e aí, paralelo a isso, ela está fazendo o curso dela, o curso está se desenrolando, né? Prazo mínimo dos cursos, de 4 a 5 meses, varia de um curso para o outro. Não tenho conhecimento de algum curso ser um prazo menor, certo? Nem muito maior do que isso, assim. Prazo máximo, 18 meses. Tem cursos que são... Com mais prazo, né? Tem curso com mais prazo. Prazo médio, 8, 9 meses, as pessoas fazem o curso, realizam as matérias, fazem as provas, dentro também da metodologia do curso, se é presencial, se não é presencial, se é EAD. Não que esse curso maior seja melhor, ele só distribui a aula num período maior de tempo. Exatamente. Só tem uma metodologia de ensino diferente. Tá, entendi. Né? Não, tem cursos que tu tem que fazer o TCC, trabalho de conclusão de curso, tem cursos que não tem essa necessidade. Legal. Tem todas essas modalidades, essas diferenciações, né? Então, se alguém perguntasse assim, olha, mas tem um curso que é melhor, tem uma escola que é melhor, que é pior? Não, existem cursos com realidades diferentes, né? Tem gente que pode fazer um presencial, tem gente que não tem condição, só tem condição de fazer um EAD, um virtual, aí preenche a realidade de cada um, né? Sim. Bom, feito o curso, concluído esse período do curso que a pessoa passou, concluiu o curso, passou, está apta, está com o diploma do curso. Bom, a partir daí, ela vai fazer o seu registro definitivo no Cresci. Então, vai fazer o registro no Cresci. O Cresci, todos os estados têm os seus conselhos regionais de corretores de imóveis, né? Existe um conselho nacional, que é o COFES. A pessoa faz o registro no Cresci, a partir dali, ela está apta, ela tem o registro e está apta a ser corretor de imóveis. Tem mais uma prova para o Cresci? Não. Não. Depois de formado com diploma, ela só faz faz o registro definitivo no Cresci. A partir do registro definitivo vai pagar a anuidade do Cresci, como outras categorias pagam, né? E vai estar completamente apta a todos as formalidades que um corretor de imóveis tem e que a legislação permite, né? Então, assim, esse período, ele compreende ali a jornada de formação do profissional, né? Como eu te falei, existem imobiliárias, empresas que acolhem a pessoa durante o período do estágio, né? Como TTI, empresas que não acolhem. O que é importante durante esse período? O corretor se abastecer o máximo possível de conhecimento tanto da cultura imobiliária dele, formar a cultura imobiliária dele, quanto de todas as técnicas necessárias para ele se tornar um bom profissional. Sim. E existe algum tipo de, vou usar uma expressão assim, de pós-graduação, alguma coisa, especializações, cursos livres, alguma coisa que a pessoa pode fazer para melhorar o seu conhecimento, assim, existe isso? Existem pós-graduações, existem MBAs em gestão imobiliária, existem em algumas universidades, em algumas faculdades. Legal. É bem possível o corretor fazer essas especializações, assim como dentro mesmo da própria atividade é possível ele fazer outros cursos, como, digamos, de perito avaliador de imóveis. É um curso específico, onde ele tem uma certificação específica. Legal. Tudo isso é possível. Isso, inclusive, era uma coisa que eu tava falando e me veio na cabeça, assim, né? Porque às vezes o cara olha assim tua casa,
se tua casa deve valer tanto, né? Todo mundo é meio corretor de imóveis para avaliar a casa da gente, né? Lá nesse curso, a pessoa aprende a ter essa avaliação ou existe uma pessoa específica em avaliar os imóveis, como tu falou? Ou todo corretor, digamos que ele tem essa capacidade? Vamos lá. A capacidade durante o curso e durante a experiência dele, ele vai adquirindo, tá? É bem possível. O que acontece é que para um perito avaliador ou para um avaliador de imóveis, se ele for fazer uma avaliação certificada, ele necessariamente tem que ter um registro certificador para isso. Senão ele não pode fazer uma avaliação certificada. Sim. Né? Mas a expertise e a experiência dos corretores é possível qualquer um fazer uma avaliação de um imóvel. Né? Tu te sentindo em condição, tu te sentindo capacitado, tranquilamente. O que pode acontecer, de repente, tu não conhecer determinado tipo de região, aquele tipo de imóvel, e dizer, olha, eu não conheço essa região, vou pedir para um colega e tal. Também, provavelmente, se é uma casa usada, um imóvel usado, o proprietário já tem um valor em mente que ele quer, né? Então, a gente até comentou no outro, né? Tem um valor que a gente falou no primeiro episódio, né? Imóvel tem 3 valores, né? Isso é uma máxima, né? Vamos até repetir isso aí. Imóvel tem o valor que o proprietário imagina que ela vale. O imóvel tem o valor que eu, profissional, avalio. E o imóvel tem o valor que o mercado absorve. Sim. O imóvel tem esses 3 valores, assim, de maneira bem objetiva e transparente. Né? Então, todo mundo tem que ter isso muito claro. Né? O proprietário tem envolvimento sentimental, se alguém que tenha mais idade pode ter criado os filhos, tem toda aquela relação assim, né, de afeto com o imóvel e tal, que na hora da venda isso não tem valor, é negócio. Né? Então para o profissional é importante ele ter essa questão assim, de durante o período de formação dele, criar o perfil dele enquanto profissional, né? Por quê? Porque dentro do perfil que ele vai criando, que ele vai ali se familiarizando com atendimento, com tudo mais, ele vai criando a identidade dele. Lembrando, pensando que o que é importante, o que é, eu diria que fundamental. Fundamental é o profissional passar segurança, confiança, credibilidade para o cliente. O cliente tem que se sentir seguro com aquele profissional. Por quê? Porque hoje em dia, diferentemente de tempos atrás em que o corretor tinha carteira de clientes, o que acontece hoje? Os clientes têm carteiras de corretores. Inverteu. O cliente tem a carteira de corretores. Né? Um cliente está sendo atendido ali por 2, 3, 4, 5 corretores. E o que vai fazer ele ter aquele processo de tomada de decisão e optar pelo Roger e não pelo Michael, naquele atendimento, naquele processo de compra dele? Certamente são os diferenciais que o Roger apresentou. O Roger pode ter passado mais confiança, mais credibilidade, mais conhecimento sobre produto, região, sobre N assuntos pertinentes à compra, crédito imobiliário, qualquer cenário, qualquer assunto que seja periférico à compra do imóvel. Então é importante o corretor se sentir confiante para passar essa confiança para o cliente. Porque isso pode ser um fator determinante no momento da escolha do cliente lá pelo Roger e não pelo Michael. Eu tenho um amigo meu que treina vendedores e tudo mais, e ele tem uma frase, falou, cara, confiança tem cheiro. Tu vês, quando a pessoa fala aquilo com convicção e tu vê assim, não, essa pessoa, ela entende do tem que propriedade tá sobre tem propriedade. Às vezes ela até tem a capacidade de te fazer enxergar, não sei se já aconteceu isso na prática, acredito que sim. O cara queria comprar uma casa. Mas tu começa a conversar, começa a mostrar, o cara mudou para um apartamento, né? Porque o corretor tem, aí tu vê se, esse cara realmente me apresentou opções e tem uma expertise, ele te traz uma confiança, né, grande a ponto disso, né? Exatamente. Muitas vezes os corretores trazem
clareza para o cliente de qual é a melhor opção para ele. Sim. O cliente vem com esse cenário que tu está descrevendo, de determinado tipologia que ele quer de imóvel, e lá o corretor conversando com ele, fazendo o que a gente chama de entrevista, e após ter criado ali algum match com o cliente acabou tendo a visualização de um cenário que ele não estava vendo ainda, não estava claro para ele. Né? E o corretor é que trouxe clareza. Naquele cenário ali para ele. E eu acho que isso, o tempo, né? Saber fazer as perguntas certas, saber interpretar o cliente, tu vai conseguindo modelar para saber o que oferecer de melhor para ele, né? Acho que a gente falou, acho que a gente comentou também sobre isso, né? É muito de fazer a leitura do cliente, né? O corretor tem que estar muito atento ao cliente. Muito atento a todas as mensagens, quer sejam aquelas claras, quer sejam aquelas mensagens ocultas, aquelas mensagens subjetivas que o cliente manda. Né? Então, o corretor que tiver mais capacitado para essa leitura, certamente ele colherá mais frutos. Né? É importantíssimo o corretor tá bem preparado, tá bem habilitado para esse tipo de coisa. E, nesse sentido, vamos imaginar, trazendo aí para a nossa história, para o nosso título do episódio, o corretor se formou, bom, estou formado, sou corretor. Não parou a tua jornada de conhecimento. Sim. Não parou a tua jornada. Ele é uma jornada de constante aprendizagem. Por quê? Porque neste ramo, assim como deve ter em inúmeros outros ramos, nenhum negócio é igual a outro negócio. Claro. Os negócios têm um nível de particularidade que os tornam únicos. O negócio que o Roger fez com o Michael, agora ele pode daqui 6 meses fazer um novo negócio com o Michael, ele não vai ser igual mesmo sendo o Roger vendendo para o Michael novamente. Ele não é o mesmo. Por quê? Porque tem uma outra parte que não é a mesma. Sim, sim. E o cenário daquele momento do Michael pode não ser o mesmo de 6 meses atrás. Então, os negócios nunca são iguais. Claro. Nunca são iguais. Depende, porque tem, sei lá, o cara tá vendendo um imóvel a preço de ocasião porque ele necessita ir embora. N variantes, né? Imagina, as variantes são são várias, né? N variantes. Então, o profissional dessa área, ele deve estar buscando conhecimento constante, partindo da premissa que tu nunca sabe tudo. Sim. Que tu és um eterno aprendiz. A gente está sempre aprendendo uma coisa nova, a gente está sempre se reinventando, a gente está sempre buscando conhecimento. Isso eu creio que é uma das coisas fundamentais para quem entra nessa área. Sim. Né? E ter muito claro aquela questão assim de que tu tá ali com sangue nos olhos pelo negócio. Tu estar ali com sangue nos olhos. Por quê? Porque aquele negócio ali faz muita diferença. Todo negócio faz muita diferença. Como a gente falou antes, a gente está falando de negócios de bons valores, né? Então, são comissões sempre interessantes. Então, todo negócio faz diferença. Todo negócio faz diferença. Então, tu tem que estar com muita vontade de fechar todo o negócio. Sim. Tem que não desistir daquela venda nunca. E até... Não desista do cliente, né? Pensando enquanto cliente. Por quê? Porque a jornada, como eu falei antes, a jornada de compra do cliente ela é uma jornada longa. E nem sempre tu vai pegar o cliente no final da jornada dele. Sim, sim. Tu vai pegar o cliente em alguns outros momentos da jornada. Talvez tu vai ter que acompanhá-lo durante o restante da jornada dele. Talvez tu vá pegá-lo no final. Sim. Mas se ele for um cliente comprador, tu tem que estar ao lado dele. Sim. Eu lembro quando eu estava procurando um apartamento, uma casa para comprar, logo que eu casei. Procurei alguns corretores, assim, na época e tal. E eu lembro que tinha alguns que, Michael, achei uma coisa aqui, de repente seja interessante para ti. Surgiu um imóvel aqui na imobiliária, eu vou te apresentar ele. Então ele estava interessado. Isso para mim fazia diferença, né?
Opa, a pessoa, ele está interessado na venda, ele está vendo o que eu estou procurando e ele está interessado em achar um imóvel que se encaixe. Ele quer vender mesmo, né? Isso eu acho que faz muita diferença. Ele quer encontrar uma solução para a tua questão. É isso aí, acho que isso faz total diferença. Para mim, como comprador, isso tem muita valia, né? Eu creio que para a maioria dos clientes. Né? Uma outra coisa que eu ia perguntar dentro desse último tópico, né? Da pessoa que foi lá, se formou, sou corretor, tá? Tenho a minha licença lá, meu registro, essa palavra. Ele pode tanto trabalhar numa imobiliária quanto ter uma imobiliária? Ou ele pode ser ou pode ser tipo um corretor desvinculado de imobiliária? Como é que funciona isso? Vamos lá. Ele pode ter uma imobiliária, tá? Qual é a diferença? Se ele optar por ter uma imobiliária, ele vai ter que ter a constituição de um CRECI de pessoa jurídica. Ah, entendi. Esse modelo que a gente falou até agora é o CRECI para pessoa física. Ah, existe um outro CRECI. Existe um CRECI para PJ. Tá, só um parênteses dentro disso também. Se eu quiser ter uma imobiliária, eu preciso ter o CRECI. Eu não posso, tipo assim, sou um empreendedor, quero ter uma imobiliária e só vou contratar os corretores. Não, também não. Não. Se tu tiver toda imobiliária tem que ter um CRECI de pessoa jurídica. Interessante, isso é interessante. Toda imobiliária tem que ter, mesmo que tu enquanto dono da imobiliária não vá atuar na venda, sim, só tem os teus corretores parceiros que vendam, a imobiliária lá, Michael Sonido, tem que ter um CRECI de pessoa jurídica. Mesmo que Mesmo que a imobiliária seja só ele. Se for imobiliária, pessoa jurídica, tem que ter um CRECI de pessoa jurídica. Entendi. E tu ainda terá o teu CRECI de pessoa física. Ou seja, tu pagará 2 anuidades. Entendi. Uma anuidade de pessoa física, uma anuidade de pessoa jurídica. Essa estatística, não sei se existe, né? De qual porcentagem de pessoas opta por trabalhar em imobiliária e qual a porcentagem que sai do curso e já quer abrir a sua? Não tem. Mas pela prática, assim, tu acha... O que tu percebe? Não, é muito maior que as pessoas trabalham vinculados a imobiliárias, né? Lembrando que todo corretor, salvo aí alguma exceção pouco sabida ou não sabida no mercado, o corretor ele é um parceiro autônomo. Sim, não tem vínculo empregatício nenhum. Não tem vínculo empregatício, não existe CLT, não existe carteira assinada, para usar uma nomenclatura aí mais antiga. Né? Não existe isso, tá? Então as pessoas que entram, ou melhor, que saem do curso, invariavelmente ou já têm um encaminhamento em alguma imobiliária ou vão se alocar em alguma imobiliária já existente, né? Pouquíssimos que eu saiba assim de história, concluiu o curso, vou abrir a minha própria, e vai abrir uma própria imobiliária. Porque é difícil, tu requer um conhecimento ali de mercado técnico, é difícil, parece muito fácil, mas sim, não é fácil. E até eu acho, né, pensando de forma leiga também, mas pensando em outros negócios, né, mesmo que a pessoa tenha assim, né, uma vontade de empreender, eu quero ter a minha imobiliária. Mas mesmo assim é melhor primeiro trabalhar em conhecer o mercado, criar uma expertise, ver como uma coisa funciona, outros profissionais, para daí sim, se tu quiser, vou empreender, daí acho que vale a pena e vou empreender, né? Eu acho que essa realidade, ela é muito proporcional a outros mercados, né? Sim, exatamente. Eu fico pensando se eu resolvesse abrir um açougue. Eu não entendo nada de carne ao ponto de abrir um açougue. Eu teria que trabalhar em algum estabelecimento, em algum açougue da área, me abastecer daquele conhecimento, e aí sim, ao ponto que eu tivesse conhecimento, conhecesse os detalhes daquele negócio, eu abriria um meu negócio. Sim. E não é diferente do ramo imobiliário, não é diferente, né? Então, a maioria das pessoas que abrem imobiliárias já tem experiência no mercado, já tem anos de experiência no mercado imobiliário, quer seja como corretor, depois na sequência certamente a maioria como gestor de equipes, gestor de pessoas no mercado imobiliário, e aí sim a pessoa opta pela abertura da sua imobiliária. Isso sim acontece. Sim, deve ser um caminho mais normal, né? Mais normal, mais natural, né?
Creio que essas são as principais jornadas das pessoas que entram, né? Falei, obviamente, para os corretores atuarem no setor vendas, tá? Não falei nada aqui de locação, nada do que a gente falou aqui está atrelado à locação. Bom, a gente está chegando ao final aí desse segundo episódio, né? Te agradeço novamente. Prazer é meu de estar aqui junto nesse bate-papo. Referendo aqui meu amigo Maicon, da Sonido Produtora. Então, muito obrigado por nos receber novamente. Então, para todo mundo aqui, já começo a minha despedida, deixando um grande abraço para todos vocês, pedindo, acompanhem nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, do Imóveis Lifecast, também no Spotify, no Imóveis Lifecast, nas demais plataformas. Não deixem de nos seguir no nosso Instagram, @ImóveisLifecast. E um grande abraço para todos vocês, famintos e famintas por conhecimento. Tchau, tchau!